todos. Nós vamos dar início à nossa palestra da tarde de sábado. Vamos pedir ao nosso irmão Fernando para ler a página e depois nós faremos a nossa oração. Boa tarde. O livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Comércio e intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrange nas retaguardas da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário, chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos, se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Agradecemos ao nosso irmão Fernando. Agora vamos elevar nossos pensamentos, aproveitando a harmonia da página, rogando a Deus, nosso querido irmão Jesus, os mentores dessa casa, que nesse momento os estudos estão começando, a reunião pública, as evangelizações, que nós possamos ter uma tarde abençoada, agradecendo a Deus pela escolha que fizemos de estar aqui, nessa casa de bênção, que nos acolhe, nos guia, nos proporciona bem-estar sempre. Rogamos a Jesus por todos os estudos de hoje, por todos os irmãozinhos encarnados e desencarnados que aqui estão, pelos nomes na nossa cesta e pela água que será fluidificada com todo o medicamento que cada um necessita para o seu bem-estar. Pedimos também pelo nosso irmão João Marcelo, que irá trazer o estudo da tarde de hoje. Obrigada, meu Deus, por tudo. Sabemos, Jesus, que está sempre conosco, mas queremos cada vez mais sentir Tua presença junto a nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, na tarde de hoje, nosso irmão João irá trazer para a gente o tema A Candeia e o Alqueire. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria fazer duas solicitações. Uma, se desprendam da época atual. Deixem suas mentes vagarem. Vamos voltar à época de Jesus. Essa é a primeira. E a segunda é: se sintam à vontade para, caso não entendam alguma coisa, podem perguntar, tá?
eu acho que são duas palavras que não são muito usuais para muitos de nós: candeia e alqueire. Baseado nisso, tomei a liberdade de buscar o significado na época de Jesus disso. Então, vamos primeiro definir o que é cada um e depois vamos embarcar numa viagem no tempo e voltar à época de Jesus para entender o que significa candeia e alqueire para os daquela época. Vamos lá. Primeiro, o que é candeia? Nos tempos de Jesus, uma candeia era um utensílio usado para iluminação semelhante a uma lâmpada de óleo. Era geralmente feita de metal ou cerâmica com um reservatório para conter o óleo que alimentava um pavio. A candeia era usada para iluminar casas e outros espaços, fornecendo luz em ambientes escuros. Então, algumas vezes, a candeia foi citada nas parábolas de Jesus. Podemos ter fora a parábola da candeia e do alqueire, que vamos citar mais para frente, podemos citar outros momentos. A candeia foi citada na situação daqueles que aguardavam para os festins, para a festa do rei, em que uma das mulheres que estava aguardando se distraiu e deixou que a sua se apagasse. Então ela percorre as redondezas buscando alguém que pudesse contribuir com óleo para acender a sua candeia. E aí, como ela não se preveniu, não conseguiu chegar ao local a tempo, a festividade havia terminado e ela ficou de fora. Esse foi um dos momentos. Tivemos outros, né? Mas quando a gente fala em candeia, devido à definição, a gente pensa em algo para iluminar. Um instrumento que era utilizado para iluminar os ambientes, que tinham materiais diferentes. Então guardem essa informação do material que era diferenciado e do propósito da peça. Então o combustível podia ser o azeite, o óleo, e o condutor era um pavio, que após aceso, permanecia durante o tempo em que o combustível ali estava e não se queimava. A gente hoje pode até fazer em alguns, quem aqui já esteve no laboratório, antigamente se tinha um instrumento semelhante que você assim, colocava o combustível ali, no caso álcool, era um recipiente, um pavio
que era de algodão, para poder aquecer os tubos, né? Para realizar isso nas escolas existia. Isso também os antigos lampiões, né? As lamparinas tinham o mesmo, eram feitos do mesmo material. É bem semelhante. Então, na atualidade, a gente ainda vê esse tipo de coisas sendo utilizadas em campings, quando você vai para um lugar mais distante, em fazendas, a gente ainda vê. Mesmo que não seja utilizado, a gente ainda tem como ornamentação do local. Então, naquela época, a candeia, ela tinha foi utilizado como um simbolismo para outras coisas. Jesus utilizou a candeia com outro propósito. Como Jesus fazia um paralelo sempre do que era a realidade do povo da época com aquilo que ele precisava transmitir, ele utilizou a candeia para demonstrar aquilo que a gente deveria sempre estar atento. Quando ele fala em luz, não é só a luz em si, da chama. Quando ele fala na luz, ele coloca o conhecimento como luz. Quando a gente pensa em iluminar, a gente não só pensa em luminosidade do ambiente, mas em conhecimento. Todo mundo aqui, quando quer esclarecer a alguém sobre algo, fala: eu vou te iluminar a respeito disso. Você está esclarecendo. A própria palavra, esclarecer. E Jesus, naquela época, ele não podia chegar simplesmente e falar sobre o que vinha a ser conhecer. Ele precisava demonstrar a forma como você deveria fazer isso. Então ele utilizou a candeia como iluminação. Pois bem, e o alqueire? O que é o alqueire? Para nós, hoje, quando a gente fala em alqueire, alguém sabe do que se trata? Alguém poderia me dizer o que é um alqueire? Pedaço de terra. Pois bem. Aí, no caso, seria um móvel. Também. Medida de quê? Naquela época, alqueire era não só, poderia ser, dependendo da região, um móvel, mas uma outra coisa que é citada numa parábola, inclusive, que é a que todo mundo adora. Não. Nas bodas. O que aconteceu nas bodas com Jesus? O que Tá vendo? Pessoal, viu? Falou em ó. O que Jesus fez nas bodas? Todo mundo só lembra que ele transformou água em vinho. Mas para ele fazer isso, ele pediu que fizessem o quê?
para que ele pudesse fazer isso. Ele pediu que trouxessem a água e eles ficaram duvidando, mas trouxeram Não, trouxeram a água e botaram aonde? Porque tem que enfiar em algum lugar. no recipiente de barro. Nome do recipiente? Hã? Podre. Hã? Não. Um vaso. É, igual um vaso. O nome é alqueire. O alqueire, ele era, dependendo da região, ele era utilizado para medir a quantidade de grãos. Mas ele era medido através desse recipiente. Aí nós temos alqueire, do grego, ânfora. A ânfora foi aonde era depositado o vinho. Eles guardavam o vinho nas ânforas. E esta ânfora continha ou líquidos ou grãos. E era muito comum naquela época eles guardarem isso nas épocas de escassez. Eles escondiam o alimento, reservavam, guardavam o alimento nestas ânforas. E aí alqueire era usado para representar uma medida de grãos, geralmente equivalente a 20 ou 30 litros, dependendo da região e do período. Eles na época de Jesus, era comum a prática de esconder ou armazenar esses alimentos durante esse período de escassez. E aí, mesmo nas festas, o vinho era transportado nisso daí, nessas ânforas. Aí eu vou acabar com o milagre do vinho agora, para a gente tentar entender essa questão do milagre do vinho. Como eram vasos de barro, cerâmica, filtro de barro tem a função de guardar a água, que hoje muitos deixaram de utilizar, muitas pessoas ainda preferem aqueles filtros de barro, porque a água fica diferente. Antigamente era moringa. Moringa também de barro. Por que é diferente? Porque o material ele é poroso e ele ventila e a água fica fresca. O que acontecia com o vinho? O vinho que era tomado naquela época, ele era preparado e armazenado ali. Se a gente simplesmente pegar um recipiente, coloca suco, bebe, bota mais suco, bebe, e o recipiente é poroso, o que vai acontecer com o resíduo que ficar no recipiente? Vai penetrar. Vai se grudar. Não é? Exatamente. Aí o que Jesus fez? Mestre, acabou o vinho. E agora, o que vamos fazer? Encham d'água. Só que eles encheram d'água e transportam, sacode. O que vai acontecer com o que está agarrado dentro? Se solta. Sim. Quando eles viraram, o que saiu? Vinho. Foi pura e simplesmente uma manipulação do resíduo que estava ali. Que não tinha como se trazer vinho. E aí, aonde está o milagre? No conhecimento. Então, o alqueire,
ou a ânfora, era utilizado para isso. Então a gente já tem duas informações. A gente tem a informação da candeia, que servia para iluminar os ambientes, e o alqueire, que era um móvel ou um recipiente que servia para guardar, armazenar as coisas. E aí a gente vai agora entrar na parábola da candeia sobre o alqueire, que a gente durante muito tempo ficou lendo, interpretou de uma forma, mas a gente nunca parou para pensar na real situação do ato. Como a gente já sabe agora o que é uma candeia e o que é um alqueire, vamos à parábola e vamos entender o que ele está falando para não fazer. Lá diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ao contrário, sobre o candeeiro. Alguém sabe o que é um candeeiro? O que é um candeeiro? É um suporte para se colocar a lamparina. Muito bem. Na parede. Isso. E isso era muito utilizado nas fazendas, nos celeiros, né? Para que ficasse ao alto, para que iluminasse o ambiente. Muito bem. A fim de que ilumine todos os que estão na casa. Assim disse Mateus. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso. Olha aí o alqueire. Ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Assim disse Lucas. Olha que interessante. Vocês já imaginaram o que representava naquela época? Porque uma coisa para a gente é ouvir isso tendo luz, tendo um espaço aberto, sem a necessidade de se pendurar nada. Para a gente isso é fácil, mas naquela época, isso era muito forte para aqueles que viviam em lugares que eram pequenos, com materiais rudimentares, tudo era de madeira, era de cerâmica. O combustível não era uma coisa barata, você precisava comprar azeite. Hoje, se a gente pensar, alguém aqui teria coragem de iluminar a sua casa usando azeite? Por quê? Está caríssimo. Viu? Olha, se hoje é caro, tu imagina na época. Óleo. Que óleo eles usavam? Eles não chegavam no mercado, compravam óleo e... Não. Esse óleo era extraído era gordura animal. Então, olha só como era muito caro, era um produto caro para você desprezar, acendendo e escondendo, colocando ali, gastando aquilo. E aí a gente chega no objetivo de Jesus, quando ele menciona a questão da candeia e do alqueire. Se eu dissesse para vocês que eu sei algo e não dissesse para vocês, faria diferença? Eu sei uma coisa, mas eu não contei.
Alguém vai saber que eu sei? Não. Se eu não conto algo que eu sei, ninguém sabe que eu sei. Não é questão de querer demonstrar que sei. Mas o conhecimento, ele só existe se for transmitido. Se ele não é transmitido, ele não existe. Se nós, segundo disse Jesus, nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, nós estamos sendo equiparados a uma candeia. Nós precisamos iluminar. Se não estivermos à vista para iluminar, o que vai acontecer com a luz? Alguém sabe? Se você não tem a luz num lugar que ela possa se espalhar, o que acontece com a luz? Diminui, se apaga, ela não existe, ela fica oculta. Então, por que a gente se esconde? Por que a gente não faz como na outra parábola dos talentos? Por que a gente esconde o conhecimento? A gente esconde o que a gente sabe, o que a gente tem de bom, o que a gente pode transmitir. E aí ele fala isso. É de causar admiração. Diga a Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Aí ele explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes em parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque dado vós compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não desenvolveram. Desse modo, indicam o verdadeiro sentido da sentença. Não deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Quando ele faz isso, é exatamente o que eu pedi para vocês fazerem. Imaginem, se uma criança estivesse aqui no momento, agora, nesse momento, e de repente, do nada, eu começasse a flutuar e voar pela sala, qual seria a reação da criança? Legal, olha lá, ele está voando. E qual seria a nossa reação? Meu Deus, que fantástico! Por que a criança não se espanta e a gente se espanta? Acha fantástico este ato? Pela imaginação, pela capacidade que nós perdemos à medida que vamos conhecendo as coisas. Jesus não disse: deixai vir as minhas criancinhas, que dela é o reino dos céus. Não por serem crianças, mas pela questão da simplicidade. E aí, quando ele nos compara com crianças, por isso utiliza as parábolas, e ele fala da candeia, o que ele quis dizer com isso é que nós temos que perder esse medo. Porque a gente, às vezes, quando é colocado
em determinadas situações, um exemplo simples. Se a gente está andando na rua e alguém está fazendo uma pesquisa, aonde ele pergunta seu nome, você responde. Idade, às vezes não diz a verdade. Sua profissão, qual é a sua religião? Aí pega, né? Por que a gente não diz que é espírita? E qual é a primeira coisa que eles acham? Isso é macumbeira, demônio. Por quê? Você não conhece a doutrina espírita. É Conhecimento. o falta do conhecimento. Será que também não é porque a gente muitas vezes não, olha, a gente explica muito. Olha, eu sou espírita, mas eu sou, aí começa. Não é bem assim, tá? Por que não simplifica? Sou espírita. Se a pessoa tiver dúvidas, ela vai continuar perguntando. Se ela não perguntar mais nada, ela aceitou aquilo que você disse. Quando você começa a explicar muito, dá problema. Não, mas isso não é assim, isso não é assado. E foi isso que Jesus fez com a candeia e com o alqueire. Ele deixou bem claro: não esconda a sua luz. Seja claro. Ilumine. Ponha para fora a sua luz. Faça o bem. Às vezes, a pessoa fica na dúvida de perguntar religião. Eu já vi situações interessantíssimas. A pessoa trabalha no mesmo ambiente, aí tem um grupo lá. E essa pessoa ela é diferente dos demais. Ela vai, está sempre disposta, sorridente, educada. E as outras pessoas ficam curiosas, mas não querem perguntar se a pessoa tem uma religião, mas elas ficam observando. E dependendo de quem está observando, a conclusão que a pessoa chega é: você é espírita, não é? Aí você surpreende: sou, mas o que te levou não, a forma como você aborda determinados temas, as reações que você tem. Você é espírita, né? Aí, dependendo de quem escuta isso, fala assim: não, sou. Aí a pessoa fica curiosa e quer saber mais. E quando você diz: não sou de uma... Engraçado, eu achei que você fosse. Mas existe um rótulo, existe um porquê nisso? Se a gente só não contasse para ninguém, não fizesse a menor diferença da religião, mas se a gente fizesse o que Jesus disse, que a gente tem essas divisões por conta da forma como a gente demonstra essa luz, conforme a gente se comporta, conforme a gente apresenta os nossos talentos. E isso não faz diferença para aquela época, porque vocês provavelmente devem, algumas pessoas devem lembrar, teve uma palestra que falou sobre determinado trecho de uma situação que aconteceu quando Jesus pediu aos seus apóstolos que fossem pregar em vários lugares. Os enviou de 2 em 2. Num dado local,
deu uma zebra danada, porque lá tinham várias culturas, tinham várias religiões, e aí uma batia de frente com a outra. E aí Jesus chegou lá e simplesmente, vamos lá que realmente está complicado, vamos resolver. O que aconteceu? Como vocês apresentaram isso? E a luz foi apresentada, o conhecimento, demonstraram, falaram de Deus, mas quem estava ouvindo não entendeu. Aí Jesus foi lá, falou para todos, demonstrando a qualidade de cada um, o conhecimento que todos eles tinham, e ele, quando falou, aqueles não entenderam, mas ele deixou bem claro uma coisa: não faz diferença se você é israelita, se você é de determinada, se você é samaritano, não faz a menor diferença, todos estavam ali ouvindo a mesma coisa. A interpretação é que era diferente. Então, olha como é importante essa luz que a gente irradia, o conhecimento que a gente transmite. Se por acaso a gente encontra com uma pessoa que desconhece qualquer assunto, independente de ser sobre religião ou qualquer coisa, a pessoa não conhece aquilo e ela fala sobre aquilo que ela não conhece, a ideia que ela faz daquilo que ela está falando é uma. A partir do momento que você demonstra qual é a real situação, o que é de fato aquilo, a vida daquela pessoa pode mudar. Quantas pessoas chegam pela primeira vez numa casa espírita morrendo de medo, porque não sabem o que vão encontrar aqui, porque escutaram coisas que não eram reais. Aí cabe a nós, que aqui estamos e que já vivenciamos algumas coisas, fazer essa luz brilhar. Muita gente acha que não se fala de Jesus. Muita gente acha que nem religião é. E aí essa candeia precisa estar no alto. Precisa brilhar, ser como o sol que serve de norte, que serve de guia. Ao invés disso, muitos de nós ficamos no alqueire. E aí, essa luz se apaga. E olha a oportunidade que se perde. Muita gente acha que para se falar de religião, que para se falar de Deus, precisa ser como eram os fariseus. Jesus quebrou esse esquema todo quando ele chegou e passou a conviver com todos. Jesus ia a festas, confraternizava com todos, estava sempre com aqueles que eram ditos de má conduta, porque ele enxergava ali uma oportunidade, que apenas eram pessoas que estavam enganadas sobre determinado assunto. E um dos maiores exemplos disso é Paulo. Paulo lutava contra os cristãos porque ele acreditava que aquilo que ele aprendeu era o correto, que era a única e exclusiva ideia do que era certo.
Quando ele viu que ele estava enganado, mudou o rumo. Olha a luz, olha o conhecimento. Quando a gente diz que alguém é ignorante, a pessoa se ofende. Que acha que ser ignorante é ser rude, ser bruto. E na verdade não é. Todos nós somos ignorantes. Nós ignoramos algo. Nós não sabemos tudo. Só sei que nada sei. Não é? Se a gente falar de física quântica, muita gente vai enlouquecer e outros vão sorrir. Se a gente falar de culinária, gastronomia, muita gente vai achar, não, para que isso? Isso não serve para nada. Se a gente for parar para analisar cada coisa que a gente tem ao redor, as flores, as plantas, e você usar a matemática para definir cada uma dessas coisas, muitos vão ficar fascinados e outros vão falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Deus, soberanamente justo e bom, nos fez simples e ignorantes. Nós não caminhamos até aqui, não temos condições de resolver questões que antes eram resolvidas no olho por olho, dente por dente. Hoje já não conseguimos sentar e conversar? Olha a luz brilhando aí, olha a candeia. Nossa mente, nossa sabedoria, ela precisa andar lado a lado com a razão. Porque ser sábio e ser inteligente são duas coisas bem diferentes. Todo mundo fala assim, não, com o tempo eu me torno mais sábio. Depende. Se tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas se a gente for fechado, como um móvel que fica inerte, não propaga nada, não transmite nada, ele só serve para reservar, só guarda, só esconde. Sejamos então candeia. Iluminemos, que a gente possa, dentro de 1, 2, 3, 4 encarnações. Vocês imaginaram que fosse dias, anos, né? Não, encarnações. Que possamos aproveitar cada uma. Porque isso aqui é um instante. Já que todo mundo já viu uma lamparina, nos imaginemos como uma. Ela foi acesa. Ela tem um tempo. Uma hora o óleo acaba. Uma hora ela se apaga. E o que é o óleo? O que é o combustível? O que é o nosso azeite? São os ensinamentos. Se a gente não se alimenta do conhecimento, se a gente não busca ser cada vez melhor, se a gente não aprende com o que está ao redor, que candeia é essa? Quem quer passar pela vida a passeio, levanta a mão. Olha só, que bonitinho. Ninguém quer passar pela vida a passeio. Quem quer trabalhar para se melhorar, levanta a mão. Olha só, vocês estão indo bem. Se a gente fizesse uma prova oral agora, todo mundo ia passar, né? Se eu perguntasse qual é o capítulo do Evangelho que tem a parábola tal, todo mundo, não, claro que eu sei. Conhecimento não é isso só não, gente. Você não, isso é decorar. Isso é o que a gente fazia quando estava na escola. Que a gente queria passar de ano, a gente decorava a matéria.
Todo mundo acha que história e geografia é decoreba, né? Se a gente não pensasse assim desde cedo, o mundo ia ser bem melhor, né? Porque quem conhece a sua história, a própria história, consegue transformar o seu futuro, né? E a gente deixa tão de lado isso. Conhece-te a ti mesmo faz parte de se iluminar. Se a gente se conhecesse, a gente ia ver quanto de luz nós já temos. Quantas vezes a gente pega relatos nos livros que temos aí vastos, de espíritos que passaram a vida inteira, não, eu fui religioso, eu fui isso, eu vivia ajudando. Quando chegou lá, não brilhava. Mas eu fiz tanto e eu não tenho luz. Existe um caso clássico. Ele se sentiu até envergonhado. Se não me engano, foi Frederick Figl. Esse cara, ele trouxe para o Brasil toda a tecnologia da música. Foi ele que trouxe. Era um cara que passou a vida inteira como um visionário. Ele deu emprego, ele fez uma revolução na época. Quando ele chegou do outro lado, não, eu fui espírita, fui presidente disso, daquilo, não, né? Sempre estive ali, fiz muito. Chegou lá, ele se viu apagado. Gente, mas eu fiz tanta coisa, eu não consigo brilhar como fulano, que não fez metade. Mas depende, o que você fez? Isso que você fez tendo condições de fazer. Vocês lembram do óvulo da viúva? Que ela deu mais do que todos os outros que ofertaram? Então, qual é a minha luz? Cada um sabe, cada um conhece a sua luz. Por que não fazê-la brilhar? Por que não bota isso para fora? Às vezes um gesto mínimo de um bom dia tem muito mais significância do que o que faziam os que diziam que estavam fazendo, mas faziam para se mostrar. Que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Mas a luz brilha, continua brilhando. Se neste momento nós apagássemos todas as luzes deste local, será que todas essas candeias iriam iluminar esse salão? Ou todas estariam atrás do alqueire? Eu vou confessar uma coisa. Eu estou levando uma lanterna para quando eu chegar do outro lado, porque eu acho que eu vou precisar. Eu não vou brilhar, não. Vocês já notaram que a gente não vê mais vagalumes? Por que será que os vagalumes estão desaparecendo? Esse perigo. Pois é. Quem é o alqueire que está apagando essas luzes? Também, mas vocês não acham que a gente está estragando a casa da gente, não? Ser humano. Vocês já notaram que tudo que a gente bota a mão dá problema? E por que dá problema? Será que a gente é tão ruim assim que a gente não faz nada de bom? Ou será que a gente não aprendeu a fazer da maneira certa? E aí a conta chega. Essa luz vai brilhar, eu tenho certeza,
todos nós vamos brilhar. Mas para brilhar, a gente precisa aprender. E a gente aprende se conhecendo. Errando, né? E aprendendo com ele. Eu lembro que há 15, 20 anos atrás, nesse horário, eu estava numa posição bem diferente da que eu estou hoje. Eu estava ouvindo. E eu fiquei fascinado com o que eu ouvi. Aquilo me fez tão bem, me fez refletir e pensar sobre toda a trajetória. Tropecei, caí, levantei, e hoje eu tenho a oportunidade de continuar caminhando. Estou aqui hoje fazendo uma coisa que eu vi muitos fazerem. E porque fizeram, é que eu estou aqui. Então a gente tem que pensar que muitos já vieram antes. Que quando chegaram, isso era tudo mato. A gente foi abrindo a picada no meio do mato. E hoje nós temos isso. O conhecimento foi aberto à foice. Nem todo mundo queria que o conhecimento chegasse. Mas ele está aí. E aí cabe a nós, que não podemos mais negar, porque, como já nos foi dito, todas as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Então a gente não pode dizer que não sabe, que não... Está lá. A hora que você faz alguma coisa que você acha que não é muito certa, ele vai apitar. E aí essa luz, ela serve de alerta. Para que a nossa luz interior faça-se cobrir todos esses erros, todos esses equívocos que nós A temos. consciência. A consciência. Ninguém aqui é uma folha de papel em branco. Todo mundo aqui tem uma história. E aí cabe a cada um, de acordo com a sua trajetória, a sua história, fazer com que o combustível desta luz, que esta candeia, não se apague. Continue iluminando. Continue iluminando. Eu acredito que depois dessa viagem que nós fizemos, depois de nos tornarmos como os primeiros cristãos, peregrinos, pois já estivemos em todos os lugares, já caminhamos por estradas desertas e escuras, nos guiando pelas estrelas. Nós já nos utilizamos de lanternas e candeias para nos guiar, lampiões, nos rincões do nosso país, que é imenso também. E essa luz, ela chega a qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. E nós temos de guia o melhor de todos os guias. O maior exemplo que nós temos. Jesus não teve facilidade. Ele não chegou aqui e falou assim: bom, olha, é isso, obrigado pela presença, tchau. Não. Ele deixou com cada um que permaneceu a mensagem. Cabe a nós propagá-la
e fazê-la cumprir. Então, que o conhecimento que nós já temos, que a luz que nós sabemos que somos, possa daqui para frente não estar embaixo do alqueire, mas no candeeiro, No alto. no alto. Perfeito. Que com simplicidade, com tranquilidade, possamos observar que nós estamos fazendo de errado, olhar para o lado, ver o vizinho, como é que está, pô, o vizinho está fazendo melhor do que eu, legal o que ele faz, pô, se ele consegue, eu consigo. O exemplo. O exemplo, porque as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Aprimora. Nós precisamos saber que vamos falhar, não tenha dúvida, mas que nunca estamos sós. Se a gente tropeçar e não cair, sabe o que acontece? Alguém já tropeçou andando na rua? O que acontece quando tu tropeça andando na rua? Vai mais para frente. O que você acha que é ruim é bom. Quando você tropeça, você anda mais rápido. Só não pode cair. E se cair, vai ter alguém que, ai meu Deus, deixa eu te ajudar. Não é assim que acontece? Primeiro fica meia hora rindo, mas depois ajuda a levantar. Né? Porque tem gente que cai e morre de rir porque caiu. Gente, a melhor coisa da vida é a gente rir da gente. Levanta, sacode a poeira. Exatamente. Isso não foi à toa que foi proposto. Não é? A alegria estava com Jesus e ela precisa permanecer com a gente. Se a gente leva a vida com alegria, é óbvio, ninguém é louco de sair rindo pela rua, vai ser internado. Mas que a gente possa rir. Mas olha para o lado, tá? Porque você está rindo sozinho, a pessoa já te olha assim, mas hoje em dia tem desculpa, tá? Ah não, é que eu estou com fone de ouvido, estou ouvindo um negócio, é fone sem fio, você não está vendo. Mas rio. Então, mas o que é a primeira coisa que a pessoa faz na peça, cara? Olhar se alguém viu. Se alguém viu. Está rindo. A gente ri. Melhor é rir com o outro. Não é tão bom quando a gente está para baixo e tem alguém que vem e ilumina a gente com uma boa história, conta uma piada e abraça a gente. Faz a gente sair daquela sintonia. Então sejamos felizes. Que possamos fazer brilhar nossa luz e que, acima de tudo, consigamos fazer a luz do outro brilhar. Queria agradecer a todos vocês pela paciência e pela gentileza e até a próxima vez. Um abraço a todos. Nós queremos agradecer ao João Marcelo, pedir desculpa pelo encontro, a tosse, a vocês também, mas não tinha jeito. Nós vamos pedir a nossa irmã Isaura para fazer a prece para a gente, depois nós vamos dar 3 avisozinhos e vamos passar para a sala de passe, tá bom? Então, meus irmãos, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer muito a Jesus, o nosso Mestre, por este momento de meditação que aqui estivemos em torno de assunto tão importante para a nossa vida, que é o de viver melhor e tornar a vida do nosso próximo também um pouco melhor. Tendo
essa diretriz, com certeza, se cada um partir deste princípio, o mundo melhorará. E é esse o nosso grande objetivo, melhorar um pouco o mundo em que vivemos. E por isso, neste momento, nós estamos pedindo por todos aqueles que sofrem, por todos os esquecidos, os abandonados, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que neste momento estão amargando a dor da prisão, seja a prisão num leito de dor, seja a prisão na penitenciária, seja a prisão através do vício. São diferentes tipos de prisões que nós temos na Terra, mas que todos esses possam ser amparados e protegidos, Senhor, pelo Teu amor infinito. Que todos aqui presentes possam ser abençoados neste momento, os seus lares, os seus familiares, entes queridos, que o nosso irmão Marcelo possa ser amparado pelo seu trabalho da tarde e que possamos, Senhor, ao sair daqui, levar a paz em nosso coração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.